Boa tarde a todas, todos e todes que estão nos acompanhando pelo Facebook. É, a gente vai iniciar agora a nossa live da Semana da Mulher, né? A gente vai discutir aqui um pouco sobre violência política e de gênero, que infelizmente é não só uma realidade, mas uma realidade gritante. A gente agora, em pleno mês da mulher, especialmente nessa semana, se depara quase que diariamente com notícias sobre os mais variados tipos de violências praticadas contra mulheres, inclusive por autoridades. Então, a gente vai conversar aqui hoje com a Isabelle Carvalho. Ela é vereadora na Câmara Municipal de Limeira pelo Partido dos Trabalhadores. E vamos conversar também com a Ivanilda Reis, que é servidora técnico-administrativa aposentada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também integrante do coletivo Resistência PSOL. O meu nome é Augusta Neves, eu serei a mediadora dessa live. Desejo a todas uma ótima conversa. E vamos começar com uma apresentação de vocês, Ivanilda e Isabelle. Podemos fazer assim? Ivanilda, quer se apresentar primeiro para a gente, por favor? Pode ser. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Um prazer imenso estar aqui. Então, já começo agradecendo. Eu sou moradora da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, uma área localizada no subúrbio do Rio, né, onde se localiza o maior número de mulheres negras pobres, e é aí que eu me localizo. Eu militei durante mais de 30 anos dentro da Universidade Rural do Rio de Janeiro, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Cheguei por mais de uma vez à coordenação geral desse sindicato, primeira mulher negra a chegar na coordenação geral desse sindicato. Estou no PSOL, faço parte do coletivo Resistência, e desse coletivo eu construo a Resistência Feminista e também uma organização de negros e negras nesse coletivo. Participo de vários movimentos na Baixada, né, do local próximo à universidade. Então, na Baixada Fluminense, a gente tem vários municípios, e eu faço parte de várias organizações nesse município de mulheres negras e de movimentos de trabalhadores da educação. Nesse momento, faço parte do diretório estadual, municipal de Nova Iguaçu, que é um dos maiores municípios da minha localidade. E aí essa minha vida sempre foi sindical, do movimento sindical, e agora também do movimento social com mais intensidade depois da campanha para deputado estadual na coletiva feminista. Então, essa é um pouquinho da trajetória aí. Obrigada, Ivanilda, que diz que vem do movimento sindical, mas a gente bem sabe que dentro do movimento sindical a batalha pelas pautas sociais e das mulheres é bem difícil também. Agora, Isabeli, por favor, se você pudesse apresentar também para a gente. Isabeli, você está me ouvindo? Se você pudesse apresentar para a gente, por favor. Olá, olá, Augusta, você me ouve? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Isabeli? Olha, eu não sei se é um problema da minha conexão, algum problema com o stream, com a plataforma aqui, tá cortando muito, então muitas coisas eu não estou conseguindo ouvir. Você me ouve perfeitamente? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, tô, em alguns pedaços, é que tá cortando bastante. Eu peço desculpas, talvez seja a conexão aqui, tá bem ruim, tá chovendo muito, inclusive, aqui na cidade de Limeira, então talvez seja por isso. Bom, boa tarde, Augusta, boa tarde, Vanilda, boa tarde a todas que estão acompanhando essa live, é um prazer estar aqui. Nesse todas, eu cumprimento também os homens, né? Até mesmo porque nós, mulheres, somos subsumidas ao gênero masculino e nós nunca reclamamos. Esperamos que somente nessa atividade eles não reclamem também, né? Bom, eu sou Isabelle Carvalho, né? Componho os movimentos sociais aí há mais de 10 anos na caminhada, iniciando pelo movimento social organizado LGBTQIA+, né? Do movimento específico de travestis e transexuais, passando, então, para compor uma frente de luta com as mulheres, somando força com as mulheres feministas, com as mulheres transfeministas, ocupando também outros espaços
como é a luta partidária. É muito importante ter mulheres nos partidos políticos fazendo a luta partidária também, né? Seja no Partido dos Trabalhadores, seja no PSOL, ou em qualquer outro partido que de fato represente as nossas bandeiras, as nossas reivindicações, os nossos anseios, né? E através de todas essas lutas somadas, eu decidi também, porque faz parte da vida política, disputar um pleito eleitoral, né? Disputei lá em 2016 ao cargo de vereador aqui da cidade de Limeira, obtivemos votos dos quais nós respeitamos muito durante os 4 anos seguintes, mas não foi o suficiente para que sejamos eleitas e tivéssemos conquistado, naquela época, a nossa representação na Câmara Municipal. 2020 também participei do pleito, que eu acho que faz parte de quem se dispõe a fazer uma vida de luta, uma vida política, participar de um pleito da política institucional, né, que é essa dos representantes eleitos, também faz parte, também é importante, né, e resolvi participar, colocar as ideias na mesa em 2020 e conquistamos aí a nossa almejada cadeira de representação, né, uma voz pelas mulheres, uma voz pelas pessoas LGBTQIA+, uma voz pelos negros e negras, né? Nós temos aqui um espaço de interação com todos os movimentos sociais da sociedade, que são os que, de fato, movimentam a sociedade, né? O próprio nome já diz, movimentos sociais, são os que, de fato, movimentam a sociedade. Então, desta forma, estou vereadora na cidade de Limeira, uma mulher trans, travesti, com muita honra, com muito orgulho, estudante de serviço social, servidora pública, e atualmente estou vereadora aqui pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, aqui no município de Limeira, São Paulo. E eu acho que é isso. Obrigada, Isabeli, apresentando para a gente essa trajetória tão inspiradora. Queria já iniciar a nossa conversa dizendo que é uma honra estar aqui com 2 mulheres tão fortes. E vamos falar sobre um assunto que é difícil, mas que faz parte da nossa realidade, né? Que é a violência política e a violência de gênero. Especificamente falando sobre violência política, a gente tem muito assunto para conversar, porque essa semana aí do mês da mulher já deu muito o que falar. No Congresso Nacional, a gente teve um verdadeiro show de horrores, né? Não só com a fala de um determinado deputado federal, que inclusive praticou crime de transfobia na sua performance ali no Congresso, mas também de outras falas de deputados federais homens que beiram assim, o absurdo no que tange a concepção do que é o mês da mulher e o Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria que vocês falassem sobre quais as impressões gerais que vocês tiveram, principalmente dessa última semana, e dos assuntos que nós já vimos debatendo já há algum tempo, né? Pautas sociais em geral, na internet. O tempo todo a gente está discutindo esses assuntos hoje em dia. A gente teve recentemente aquela situação do chamado Calvo da Campari, que explicitou também uma situação de misoginia e de difusão de um ideal de violência contra as mulheres. Então, a gente gostaria de ouvir vocês sobre essas impressões, se vocês quiserem falar também sobre qual o momento que vocês vivem na luta feminista. Eu acho que estamos todas e todos aqui reunidos para ouvir vocês. Então, Ivanilda, se quiser começar, por favor, depois a gente passa para a Isabeli. Então, reforçando aqui o agradecimento pelo convite, acho que e parabenizando o sindicato, né? Que a gente precisa muito dialogar sobre isso, a gente precisa debater, porque a gente ainda tem muito a avançar, e os exemplos que você deu, Augusto, é a nossa realidade todo dia, né? Na apresentação, eu esqueci de mencionar também que eu sou ex-coordenadora da FASUBRA, né, na coordenação de mulheres da FASUBRA, e estou exatamente em Brasília. Ontem aconteceu um encontro de mulheres aqui, e nós debatemos esse tema, e também tiramos moções de repúdio, né, a todos esses casos. E nesse encontro, a gente também teve
fatos e realidades de trabalhadoras que estão sofrendo também nos sindicatos, né? Porque, como você também iniciou na minha apresentação, Augusta, dizendo da dificuldade que é debater esses assuntos nos sindicatos, né? E não só debater, como enfrentar essa realidade nos sindicatos. O sindicato ainda é um espaço de homens e ainda é um espaço machista, racista e homofóbico. Então, é um espaço ainda muito difícil para as mulheres ocupar. Quando esse tema, a gente começa a debater esse tema, principalmente nessa realidade de violência toda que a gente vive, o que vem logo à cabeça é o assassinato da Marielle, que completa 5 anos, e a gente continua com a pergunta, né? Quem mandou matar a Marielle? Então, esse é a primeira grande lembrança quando a gente vai falar, uma lembrança muito negativa, de quando a gente vai falar desse espaço de violência na política. Mas essa violência acontecida com a Marielle, esse assassinato da Marielle, representou isso, representa todo o que é essa violência contra a mulher na política, mas vai mais além do que isso, né? Vai na violência cotidiana que as mulheres sofrem nesse espaço. E aí tem a lei de 2021 que traz no seu artigo 2º, serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedada a discriminação, desigualdade de tratamento, virtude de sexo ou de raça, no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. Quando a gente precisa de uma lei, em 2021, que traga isso, né, um artigo que diga que serão garantidos direitos de participação política da mulher. Isso representa que a gente vive ainda um espaço de muita violência, e todos os tipos de violência. Eu vim agora, recentemente, dar uma campanha, né, na Coletiva Feminista, eu e mais 3 mulheres, uma petroleira, uma professora universitária, a outra da área de saúde, e aí nós viemos, né, construímos um programa feminista e fomos para dialogar com a população, dialogar em todos os espaços, o que significava essa discussão para as mulheres, o que nós estávamos propondo numa coletiva feminista, se candidatando para deputado estadual no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, fiz campanha no reduto que 70% da população votou em Bolsonaro. Então, é um reduto dominado pelos milicianos. Foi uma campanha muito difícil, porque além de a gente enfrentar o machismo, né, o racismo, no meu caso, porque é uma dupla opressão, as mulheres negras sofrem essa dupla opressão, além de enfrentar isso, aí tem a violência colocada. Você fazer campanha com um homem branco, armado e apoiador de quem você é oposição, né? Você está falando tudo contra quem ele apoia, né? Porque a nossa luta, a gente fazia campanha também o tempo todo em defesa do governo Lula e contra o Bolsonaro. Então, você fazer campanha nesse espaço é dificílimo, é muito difícil. E aí, todos tiveram muita dificuldade, né, para fazer a campanha. Mas a Coletiva Feminista, por ter 4 mulheres, nós enfrentávamos essa realidade. Dos homens, e aí a gente procurava toda a cuidado com a segurança, mas o olhar do homem ameaçador. Nem ele não precisava encostar a mão na gente. Ele olhando de uma certa distância, a gente já estava com temor, porque nós sabíamos ali quem representava, que aquele homem, que o olhar dele representava. Então, a ameaça dele no olhar. Então, é nesse espaço que as mulheres que conseguem ser eleitas, né, conseguem estar nesse espaço, sofrem todos os dias, porque elas são colocadas, elas conquistam esse espaço, mas tem uma luta muito maior que é se manter nesse espaço. Porque os homens, né, a sociedade machista entende que aquele não é espaço das mulheres, que ele não é espaço para elas estarem ali. Então, eu vou fazer de tudo para elas saírem, né, para elas desistirem. E aí eu fui conversando, inclusive, com pessoas que já foram candidatas, falaram, eu não quero mais voltar. Tem uma vereadora na cidade de Seropédica, ela abandonou o mandato. E eu fui conversar com ela, por que ela tinha abandonado o mandato. Né, e ela falou assim, eu não aguentei, porque eu não conseguia falar. Os homens não me deixavam falar. Tudo que eu apresentava, eles diziam que não era possível, que não cabia.
desqualificava a todo momento todas as minhas posições. E eu me senti abandonada e saí. Então, isso, depois de ter sido eleita, ela não conseguiu ficar no município, uma vereadora do município, com a grande maioria de homens, e aí ainda é assim, né? Então, é muito difícil. É um espaço em que, além de conquistá-lo, tem que para se manter. Então, a sociedade, ainda, a gente ainda tem uma luta muito grande para as mulheres entenderem, porque além da gente lutar para botar mulheres, para eleger parlamentares, dá todo esse apoio para que essas mulheres enfrentem essa realidade, né? Hoje a gente tem na Câmara de Deputados Federais, apesar do aumento, a gente aumentou o percentual de candidatas nessa última eleição, mas a gente ainda representa 17,7%. É muito baixo. Então, de 513 deputados, nós temos só 91 mulheres. É pouquíssimo para um país em que nós somos maioria. E aí, nesse sentido de ainda um número muito menor também no conjunto de negros e negras, né, nesse espaço, apesar de ser uma maioria da sociedade. A gente tem no Senado apenas 12,3% de mulheres. Isso, e o que representa isso no conjunto para a sociedade? A ausência de políticas públicas que atendam às nossas necessidades. Porque quem decide na política, quem decide a nossa vida, né, na política, são os parlamentares. É nesses espaços de organização que vão sair as políticas públicas para atender a nossa necessidade enquanto sociedade, enquanto pessoas que vivem nessa sociedade. E se a gente não tem representações nesses espaços, a gente não vai ter política pública para atender. Então, quando eu tenho, assim, sempre repito do território que eu venho, porque é o local que eu convivo com mais necessidade de políticas públicas. Então, quando eu tenho nesse espaço o número de vereadores de homens brancos, num município em que a maioria é negra e que a maioria é de mulheres carentes, eu entendo a dificuldade da gente sair com alguma política pública que atenda aquelas pessoas daquele município. E assim é no nível federal, é no nível estadual, porque essas pessoas não conhecem a realidade das mulheres, a necessidade dessa população que mais necessita de políticas públicas. Porque somos nós que mais necessitamos de atendimento do serviço público. E desse serviço público, com as políticas públicas, que nós precisamos, que nós seremos atendidos com o orçamento, né, que é destinado do nosso imposto para isso. Então, essa necessidade de mudar essa política que hoje tem, que está colocada, ela é uma luta constante, né? Então, por exemplo, a gente teve na discussão da Constituinte mulheres de diversos partidos que se reuniram para colocar na Constituição políticas que atendessem a essa população, né? A nós, mulheres, política para as mulheres. Elas sofreram muito. Se nós estamos falando desse momento, eu falei de uma lei de 2021, que traz no artigo 2º a garantia do direito da mulher exercer a política, no espaço que ela já foi eleita. Imagine quando a gente fala do período da Constituinte, então, que foi lá em 87, 88. Então, essas mulheres que discutiram na Constituinte, elas relatam, por exemplo, o lobby do batom, né, que começou com uma desqualificação que os homens, para desacreditar aquelas mulheres, né, dizendo que aquelas mulheres não sabiam construir política, falaram, essas daí são as mulheres do batom. E elas fizeram disso uma coisa positiva, né? Assim, nós vamos fazer um lobby aqui para construir política para as mulheres. Então, assumiram aquele que a primeira era para desqualificar como uma organização das mulheres. E elas relatam que não tinha banheiro feminino na Câmara dos Deputados, porque não se esperava ter mulher naquele espaço. Então, era só um banheiro para homens. E elas tiveram que, até fazer uma luta para a construção de banheiro nesse período, para que elas tivessem aonde encontrar um banheiro na Câmara de Deputados. Então, essa situação, ela avança, e aí a gente tem que valorizar todo o nosso trabalho, toda a nossa luta. Tem aqui nesse debate, a vereadora é resultado disso,
porque a gente pode imaginar o quanto que ela sofreu para chegar até aqui. É uma luta. Eu consegui chegar a ser uma candidata na coletiva feminista, deputada estadual, foi muita resistência, muita luta para entender a importância política de me organizar. Primeiro começa por aí, né? Você tem uma dificuldade muito grande, porque a gente tem a carga ainda das tarefas domésticas, né? Do cuidar, né? E aí isso não, esse primeiro momento é desvinculado da questão política, né? Porque a gente não é colocado para a gente que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então você tem que optar. Aí você vai optar para cuidar dos filhos, cuidar da casa, na maioria das vezes. Então, enfrentar e dizer, não, eu vou sim fazer parte do mundo político, eu vou entrar no sindicato, que foi a minha decisão, a partir daí eu vou me politizar, né, e vou galgar o meu espaço. Mas isso não é individual, não pode ser individual, tem que ser coletivo. E aí, quando você faz isso de forma coletiva, traz mais mulheres, que foi o meu pensar, vamos construir. Vamos fazer, dentro do sindicato, fazer coordenações de mulheres, trazer mulheres e lutar para que essas mulheres consigam ficar, porque ainda sofrem muito, ainda a pressão é muito grande. Então, é uma dificuldade que nós temos que, o tempo todo, de forma coletiva, encarar. Não pode ser a vitória de uma e a gente achar que está tudo certo. Porque essa parlamentar, quando ela chega e ocupa espaço, nós, enquanto mulheres que elegemos, que acreditamos naquela mulher, temos que estar apoiando, temos que estar fazendo toda uma luta para mudar o que está colocado. A outra questão também que eu acho muito importante colocar aqui é que não basta ser mulher também, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes na campanha a gente escuta assim, mulher vota em mulher. Também não pode ser assim, né? A gente teve um exemplo da Damares, que não representou em nada a nossa luta, ao contrário, trouxe um grande retrocesso para as nossas conquistas. Então, também a gente tem que ter esse cuidado para dialogar com a outra mulher e dizer, mulher, tem que votar em quem vai defender as nossas políticas, em quem vai defender o que realmente vai fazer com que a gente avance e não retroceda. Então, também tem que ter esse cuidado. A gente tem que fazer uma discussão não só de gênero, né, na hora da votação, mas de política, uma discussão política para entender. É igual também pedir voto para parlamentar negro por ser negro. Também não pode ser dessa maneira, né? Não pode ser assim, porque aí não vai para lá nos representar. A gente tem que votar, e a outra coisa importante é acompanhar esse voto. Então, votar, acompanhar esse voto que a gente depositou a esperança de mudança. Mas, por si só, eleição não transforma a nossa vida. Se a gente não faz isso de forma coletiva, chamando a população para discutir, para dialogar, para, inclusive, denunciar, né, essas mulheres que denunciam tudo que sofrem. Hoje a gente tem umas redes sociais que têm um alcance muito grande, então essas parlamentares que denunciam, a gente tem que estar fazendo as moções nos nossos sindicatos, fazendo manifestações, e aí elas têm mais força para denunciar, porque é só assim que elas conseguem fazer essas denúncias. A gente, quando vê, tem história de parlamentar tomar microfone da mulher para que ela não fale dentro de uma Câmara de Vereadores no estado do país. Então, quer dizer, isso é um absurdo. No Rio de Janeiro, é considerada aí uma pesquisa que saiu feita por uma professora da Unirio, o Rio de Janeiro é um dos estados mais violentos para a mulher na política. Então, a gente está falando de um estado em que é dominado pelos milicianos. Nós falávamos do poder paralelo, né? Hoje tem um escritor que é da minha universidade, ele escreveu um livro e disse que não é mais o poder paralelo, né? Os milicianos não são mais o poder paralelo, né? Os traficantes, eles são o poder do estado. E no Rio de Janeiro é assim. E eu falo do Rio de Janeiro por viver nesse estado maravilhoso, mas com todos os problemas colocados aí numa sociedade machista, racista, LGBTfóbica. Então, o Rio de Janeiro é uma sociedade, é um local, um estado dos mais violentos, e aí o que acontece? Se consegue se eleger uma deputada, uma vereadora de esquerda, num espaço em que a maioria é de extrema-direita. Então, o número maior de parlamentares na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Rio de Janeiro, é da extrema-direita. E aí, quando uma mulher consegue se eleger nesse espaço,
e ela resiste nesse espaço, eles vão fazer de tudo para que ela desista, para que ela não fique ali. Então, o Rio de Janeiro ele é um dos estados que mais impulsionam, e na pesquisa coloca isso, né, que mais faz com que as mulheres ou se afastem, ou não desenvolva de fato a política que ela defende, por medo mesmo, né? Às vezes ela tem um programa para defender que vai contra os interesses desses parlamentares. E eles ameaçam de todas as maneiras, humilham, ameaça a família. Então, tem parlamentar que fez uma denúncia de que um outro estava ameaçando os filhos dela na escola, né? Dizendo, olha, eu sei onde seus filhos estudam, você vai defender isso mesmo? Então, é nesse nível. Então, é nesse nível que a violência política de gênero acontece. Então, a gente vive num contexto de muita violência à mulher, né, nesse contexto que a gente vive nacional, mas especialmente, como a gente está falando da questão desse espaço político, é uma necessidade que a gente tem de entender que, para que a gente mude essa sociedade, a gente vai ter que garantir que essas parlamentares possam ter política para garantir isso. E se elas sofrem isso, se elas não conseguem atuar no espaço que é de deliberação, a gente vai ficar cada vez mais dependente de ações para mudar essa realidade. Então, nossas lutas, elas precisam encontrar, ter um elo político, né? Então, a gente faz as lutas, mobilizações, uma pressão política, e a gente precisa ter projetos. E para que a gente tenha projetos que dê resposta a essa realidade, a gente precisa das parlamentares fortalecidas, cada vez mais ocupando esse espaço. Então, votar, né, nos parlamentares que representam a nossa luta, acompanhá-las e dar o apoio que a gente precisa. Eu tenho uma fala da Talíria que vai bem nesse sentido do que a gente está dizendo, né? Não há democracia possível enquanto todos os corpos não puderem participar do jogo democrático de forma igualitária. Então, a Talíria Petroni fala exatamente isso. Se a gente não puder ter nesse espaço político de organização pessoas que representem mulheres, negros e negras, que representem a nossa luta, a gente não vai ter avanço, né? A gente não vai alcançar essas políticas públicas que mudem nossa realidade. Então, hoje que a gente vive uma realidade de violência sexual, violência em todas as formas, feminicídio cada vez mais intenso, né? E a gente precisa atacar esses problemas e mudar essa realidade. E, para isso, a gente vai precisar mudar esse Congresso, mudar esse Senado, mudar as câmaras de vereadores e botar mulheres, botarem negros e negras nesses espaços, que representam, porque esse espaço é representação da população. E a gente não vê a representação da população nesses espaços. A gente precisa olhar para as câmaras de vereadores, para o Senado, e ver a representação, né? Ver ali tem representação da população. Mas hoje não. Hoje o espaço é dominado por homens brancos. Não é essa a composição da nossa população. Não é essa. Nós não somos essa grande maioria de homens brancos na população brasileira. Então, não ter nesse espaço a nossa representação, ela aprofunda ainda mais a dificuldade da gente atacar os problemas que estão colocados na nossa vida. Então, acho esse tema muito importante, porque ele faz um elo direto do que nós estamos vivendo através das mobilizações, hoje com mais expectativa de democracia, né? Porque a gente elegeu um governo que abre a possibilidade da gente de negociar, da gente dialogar, o que a gente não teve. A gente vem de um governo colocado aí do extermínio das mulheres, né? Passamos por um governo que a política era colocar o ódio, provocar o ódio e incentivar nossas mortes. Então, a gente conseguimos avançar, e também destacar aqui que a vitória que a gente teve do Lula, a derrota do Bolsonaro, foi muito papel das mulheres, né? O ele não nas ruas, nós não arredamos pé desse movimento, né? Mesmo com todos os ataques que nós sofremos, mulheres, nós fomos para a rua. Então, o resultado dessa mudança na política hoje deve ser muitas mulheres,
na verdade, todos os oprimidos, né? As mulheres, os negros e negras, LGBTs, que foram para a rua, enfrentaram, né, esse momento tão difícil que nós vivemos e sofremos. E aí o resultado hoje que a gente tem também da vitória do Lula é por conta dessa resistência que nós fizemos. Foi uma resistência feminista que a gente agora tem que trazer para conquistar, para avançar, para trazer diálogo. A gente tem hoje ministérios que permite a gente fazer isso, então temos que construir política para entregar no Ministério. A gente está aqui agora na plenária da FASUBRA e vai ter uma mesa de negociação com o governo e em seguida a gente volta para a plenária. E amanhã a gente vai construir exatamente isso, políticas que a gente apresente para esse governo. A gente em breve vai ter um congresso em maio e a gente está só discutindo isso. Agora a gente tem espaço, mas não dá para dizer, elegemos, tenha lá um representante, uma representante, e agora as coisas vão acontecer. Não é possível, né? A gente tem que se envolver, a gente tem que apresentar política, a gente tem que cobrar, a gente vai ter que pressionar, e é esse o nosso papel. E eu acho que a gente está num momento político importantíssimo para fazer isso. É isso. Nós fizemos muita luta quando a gente estava com genocida no poder, e a gente foi lá e enfrentou, agora a gente tem como construir o resultado toda essa luta que a gente fez. É avançar em políticas públicas, em cobranças para esses parlamentares que nós elegemos, ou que nós não elegemos, mas que está lá cumprindo o papel de representarmos. Então, acho que é o momento de fazer isso, é um momento de organização de toda a nossa luta, de homens, mulheres, oprimidos, né, LGBTs, e que a gente consiga aí avançar nessa luta contra todas as formas de violência, mas, nesse caso que a gente está conversando aqui, contra a violência política de gênero. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivanilda. Eu queria deixar destacado aqui da fala que a Ivanilda trouxe para a gente, a questão de que é muito importante que nós sempre estejamos atentas no momento de eleger as nossas representantes, que não sejam unicamente um rótulo. Então, a Ivanilda falou bem que não adianta simplesmente o mulher vota em mulher. É necessário que nós estejamos atentas ao fato de que nós estamos elegendo mulheres que estão batalhando pelas pautas feministas em todas as suas vertentes inclusivas, porque os últimos 4, 6 anos trouxeram à tona várias nuances da luta feminista e das opressões que a sociedade coloca sobre as mulheres, que até então eram debatidas de forma mais suave, digamos assim, porque não estavam tão evidentes. Então, hoje nós temos muitas mulheres que estão inseridas em movimentos ideológicos que propagam abertamente opressão e violência contra as mulheres. Nós temos mulheres inseridas em vertentes do neopentecostalismo, que prega abertamente que o lugar da mulher é na submissão aos homens, e a gente tem mulheres defendendo isso. Nós temos também mulheres trans que trazem abertamente a defesa de ideais transfóbicos. Então, é muito importante a gente ver muito bem qual é o alcance da luta da pessoa que nós estamos elegendo para nos representar. Agora eu vou pedir para que a Isabeli também faça uma fala para a gente sobre esse tema, que estamos muito ansiosas para ouvi-la. Isabeli. Obrigada, Augusta. O que dizer depois da Ivanilda, né? Eu queria não só corroborar, mas endossar as falas da Ivanilda, né? Eu acho que ela fez esse apanhado, deu esse panorama geral do que significa a violência política de gênero. Esse é um conceito novo, é um termo novo que a gente traz em discussão, em debate da sociedade, mas a prática é antiga, a prática é milenar, né? Há sempre essa ótica de exclusão e de silenciamento das vozes das mulheres, do apagamento desde o apagamento das mulheres
na história, até o silenciamento das mulheres no âmbito da política e em todos os espaços, né? Quando eu digo política, eu não digo só a política institucional, dos representantes eleitos, mas em todos os espaços. Quando uma mulher se levanta politicamente, ou apenas quando uma mulher se levanta, há sempre alguém tentando nos invisibilizar, a nos trazer de volta para o espaço subalterno, naquela posição de subalternidade, nos espaços humilhantes, para aqueles espaços em que não nos dão voz, né? Para a manutenção desse patriarcado, dessa sociedade que insiste em colocar a mulher numa posição subalterna. Acreditar que exista apenas o homem, que exista a mulher, e esses papéis são distintos. Olha, está tudo bem ser distinto, o homem é diferente da mulher, e a mulher é diferente do homem, mas não existe só esse binário, né? Dentre o homem e a mulher existe um leque de possibilidades. Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que esses papéis de gênero, né, construídos socialmente, como a gente já alcançou o conhecimento, né? Eles não são apenas distintos, eles são, acima de tudo, hierarquizados, né? Continuam colocando a mulher no espaço subalterno, os números estão aí, as violências específicas contra a mulher estão por aí, né? Uma série de violências são acometidas somente a mulher por ela ser mulher. E dentre essas violências está a violência política de gênero, né? Eu passo isso na pele, eu passo isso o tempo todo, não só no parlamento, né, aqui na cidade de Limeira, mas como em todos os espaços. Quando a gente se levanta politicamente, quando a gente denuncia as nossas violências, quando a gente faz esse debate sobre as nossas dores e os nossos anseios, vão sempre querer nos taxar como vitimistas, como mimizentas, como exageradas, como loucas, como ambiciosas. Bom, seja o que for o rótulo de pejoratividade que possam dar para nós quando nós nos levantamos politicamente, né? Então, pegando os ganchos de algumas falas da Ivanilda, eu queria começar aqui pelo 8 de março, né? Nós estamos aqui em alusão ao dia 8 de março, né? Que não é só um dia de festa, é também festa, pode ser festa, mas é um dia, sobretudo, para a gente refletir sobre as nossas lutas, né? Sobre o que avançamos, né? E o que temos ainda a avançar. No 8 de março, no Congresso Nacional, como a Ivanilda colocou, é muito comum, ou seja, é até naturalizado que os homens daquele parlamento passem a se revezar nas tribunas para dizer que as mulheres são cheirosas, para dizer que mulheres são merecedoras de flores, de bombons, de chocolates e, inclusive, para insultar mulheres trans, né? Como que aconteceu nesse caso esdrúxulo que aconteceu na Câmara dos Deputados, né, no último dia 8 de março. Mas, como eu disse, né, as travestis vão tirar um transfóbico, fascista e criminoso do poder. Vocês anotem aí, né, nós vamos conseguir, né. Quero ressaltar também mais uma questão que a Ivanilda trouxe aqui, a questão da luta sindical. Quero parabenizar o sindicato pela iniciativa, por esse bate-papo, por esta conversa tão plural que a gente está fazendo aqui, né, dando voz e visibilidade às pautas que são, né, constantemente invisibilizadas na nossa sociedade, mas também é preciso refletir na desconstrução do machismo, do racismo, da misoginia, da LGBTfobia, impregnadas nos espaços também de luta sindical. A gente não pode esquecer que o mesmo operário que está lá na Kombi gritando para a valorização do salário dele é o mesmo que à noite chega em casa e comete violência contra a mulher, por exemplo. É o mesmo que bate, espanca o filho gay e põe para fora de casa. A gente precisa fazer essa intersecção das lutas para que a gente possa entender que todas as mazelas da classe trabalhadora, que atinge a classe trabalhadora, quem são as maiores vítimas dessas violências, dessas mazelas e dessa exploração, né? E lembrando também que nós, mulheres, né, apesar do denominador comum que nos une, que é o fato de sermos mulheres e, portanto, estarmos passíveis de ser vítimas de violência, discriminação, preconceito, exclusão, nós também somos atravessadas por gênero
raça e classe, né? Ou seja, nós também somos plurais, né? A nossa vida é multifacetada também, né? Além de ser mulher, eu posso ser trabalhadora, eu posso ser empresária, eu posso ser preta, branca, eu posso ser cis, eu posso ser trans, travesti, eu posso ser LGBTQIA+, né? E à medida dessas posições do sujeito, né? A depender dessas posições do sujeito, a violência contra a mulher, seja a violência no âmbito da forma mais dura, né, da lesão corporal, do feminicídio, dos transfeminicídios, seja da violência simbólica, ela é altamente amplificada, né? Então, reconhecer esses recortes é mais do que essencial para a gente poder debater de uma forma bem profunda sobre o que diz respeito à violência contra a mulher, sobretudo a violência política de gênero, que é o que a gente está passando aqui. É muito difícil para uma mulher se inserir nos meios políticos, né? Como também disse Vanilda, nós estamos ainda subrepresentadas nesses espaços. Nós somos a maioria dessa cidade, nós somos a maioria nesse país. E não há que se falar em democracia plena enquanto nós também não formos maioria nesses espaços de decisão, nesses espaços de disputa, nesses espaços de discussão e, talvez, de poder, né? Então, quando a gente elege uma mulher, quando a gente vai votar em uma mulher, como foi dito também, a gente precisa pensar que tão importante quanto a representatividade importa, lógico, importa e muito. Só que tão importante quanto é a performatividade política, a performance política. Ou seja, não basta ser mulher, né? Não basta ser um negro ou uma negra, não basta ser uma LGBTQIA+. É preciso saber, é preciso que essa pessoa saiba de que lado ela está na história, né? A quem ela defende, a quais interesses ela defende, né? Então, além da representatividade, que é muito importante, também a performance política é importante. É por isso que nós aqui do mandato, a nossa representação aqui, a gente não abre mão de forma nenhuma dos anseios e das lutas dos movimentos sociais e da classe trabalhadora como um todo. A gente sabe que toda escolha tem lado, né? E o nosso lado é o trabalhador, é o da trabalhadora, que envolve toda essa gama de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, nesse sentido, além de conquistar uma representação, também foi dito aqui sobre a questão da manutenção dos espaços políticos, né? Quando uma mulher ascende politicamente, quando ela... Uma coisa, uma vitória, por exemplo, é uma mulher negra, uma mulher trans e negra, alcançar um espaço de poder, né? Como eu aqui em Limeira, como Érica Hilton no Congresso Nacional, a Beni Brioli lá no Rio, né? Lá em Niterói, enfim... Vários foram os avanços, mas ainda continuamos subrepresentadas. Uma coisa é a gente chegar nesse espaço, outra coisa é a manutenção do nosso espaço político. O tempo todo tentam caçar a voz das mulheres, né? Tivemos casos aí da vereadora que foi caçada por um posicionamento político, né? Eu acabei de enfrentar um pedido de CP e de cassação do meu mandato aqui por uma posição política e por um ato de improbidade administrativa ou qualquer coisa que o valha. Por uma posição política. Enfrentei um pedido de CP, ou seja, uma investida e uma tentativa de cerceamento do meu mandato por um posicionamento político, né? E a gente sabe que não é somente pelo posicionamento político, é porque é um espaço que não está preparado para receber e para lidar, por exemplo, me desculpe, com um corpo como o meu nesses espaços, né? Com esta representação, né? Um espaço que foi construído que não foi para nós, sempre foi construído para homens brancos, mais velhos, supostamente heterossexuais, mas não para uma travesti, por exemplo, né? Então, eles olham para a gente, nesse espectro da violência política de gênero, nos espaços institucionais, é muito comum que esperem da gente uma incapacidade de fazer política, que eles olham para a gente a partir dos estereótipos, a partir dos preconceitos,
né, a partir desses processos de exclusão e discriminação. Então, é natural que eles esperem da gente uma incapacidade de fazer política, esperem da gente apenas aquele debate segmentado, que vamos falar somente sobre nossas dores, os nossos anseios, vamos fazer um barraco, né? Enfim, e não vai sair daí. E eles nos colocam para fora e não vão sair daí. Só que enganam-se eles, que a gente não só sabemos fazer política, como fazemos ainda melhor, porque nós fazemos um debate linkado com a realidade da nossa sociedade, né? E não aquele mundo de mil maravilhas que os homens brancos, héteros e ricos vivem, né? Então, a gente linka isso com a sociedade, a gente chega num espaço como esse discutindo a cidade, né? A gente chega com a intenção de sentar na grande mesa de negociação, de disputar esses espaços, né? Então, uma travesti que não fala somente sobre suas dores, mas que fala, acima de tudo, sobre políticas sociais, sobre saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, transporte público, que fala de segurança pública, porque disputar a cidade para mim e para os meus, né? E com isso eles não esperam. Aí tentam o tempo todo deslegitimar, distorcer, enfim, toda a série de apagamento da nossa voz e deslegitimação da nossa atuação parlamentar, por exemplo. Aí que entra a importância dos partidos políticos quanto a isso também. Você pode ser de direita ou de esquerda, né? Só não vale ser fascista, mas é importante que a gente reconheça o que o seu partido tem feito para a manutenção do seu mandato nesses espaços. Como estão cuidando, como estão garantindo a abertura, né? A gente sabe que o abandono em que muitas vezes nós mulheres nos sentimos em espaços como este também faz parte da violência política de gênero. Ela dá conta. Não, a gente precisa de uma retaguarda, a gente precisa dessa manutenção, e tudo isso é construído coletivamente, né? O tal do ninguém solta a mão de ninguém, às vezes não vale, principalmente se for mulher preta, e se for mulher trans, né? Então é preciso a gente olhar para essas questões, né? E com certeza, o que foi dito aqui, a gente não pode deixar de reconhecer os retrocessos, muitos foram os avanços, né? Nós somos mais mulheres eleitas, nós somos mais pessoas trans eleitas, mais pessoas negras eleitas, porém, ainda estamos subrepresentadas, né? E não podemos desreconhecer aqui de maneira nenhuma os retrocessos que nós vivemos nos últimos 4 anos sobre o governo fascista, né? E diante de tudo isso, uma crise sanitária muito séria, que foi a pandemia. E a pandemia nada mais foi que a cereja do bolo de um governo fascista, né? Que trouxe a gente um retrocesso, né? E a gente precisa, de fato, de um governo que não diga, né? Ou pelo menos que não haja na ótica, simbolizando que o extermínio de mulheres, de negros e negras, de LGBTQIA+, é caminho para desenvolvimento econômico, né? A gente precisa de um governo que olhe para frente, que olhe para o campo progressista, que olhe para as representações, que olhe, de fato, para a performatividade e que dialogue com as necessidades reais do nosso povo, né? Então, dessa forma, Augusta, o que eu venho contribuir aqui é dizer que a violência política de gênero, ela cabe em todos os espaços, ela está presente em todos os espaços. Toda vez que uma mulher se levanta, que uma mulher ergue sua voz, que uma mulher reivindica, que uma mulher aponta suas próprias violências, a violência política de gênero se abate, né? Tentando calar, tentando silenciar, tentando distorcer, tentando nos colocar como inimigas da população, né? Uma inimizade que não existe. Enfim, várias são as violências que ensejam o rol, né? Dessa ótica de violência política de gênero, né? Eu passo por isso o tempo todo, né? Sempre passei a discriminação e a violência, só que ela é muito mais exacerbada agora, né? O fascismo, essa onda fascista que tomou o Brasil nos últimos anos, fez com que essas violências elas se amplificassem, né? Elas fossem mais abertas, mais naturalizadas na sociedade. E a gente precisa combater isso com certeza, né? Então, eu acho que é isso, Augusta, a minha contribuição, que eu deixo aqui com
com essa fala, com essa conversa, e eu continuo aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Isabeli. Dialogando com o que você trouxe para a gente, lembrar que, como você mesma disse, o machismo e a violência contra as mulheres está num momento de se debater pela própria sobrevivência frente aos avanços que nós tivemos recentemente. Então, aqui no Brasil, especialmente, os últimos 6 anos alavancaram esse movimento de reformulação de violências, de ideias violentas contra as mulheres, para tentar trazer de volta a força dessas ideias na sociedade, porque essas ideias perceberam que as mulheres estavam conquistando cada vez mais espaço. Então, é graças a isso que a gente vê hoje em dia um aumento dos ideais de violência contra as mulheres dentro de moralismos religiosos. Nessa perspectiva também que a gente vê o aumento da propagação de ideais misóginos por supostos coaches de relacionamento masculinos, né, sob o rótulo dos Red Pills, dos MGTOW e outras ideias machistas que pregam, dentre tantas outras coisas, como a Isabeli trouxe, que a mulher é inimiga dos homens, a mulher é inimiga da sociedade. E aí lembrar também que quando uma mulher fala das suas dores, isso já é político, né? Quando uma mulher fala das suas dores específicas, isso é político. Quando uma mulher negra fala das suas dores, isso é mais político ainda. E quando uma mulher trans negra fala das suas dores, isso é ainda mais político. Então, mesmo quando uma mulher fala das suas dores, a gente precisa interpretar politicamente o que está sendo dito. E é isso. Seguimos na construção, né, dessa sociedade cada vez mais equalitária. Queria agradecer novamente a presença da Evanilda e da Isabeli. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu acho que vocês podiam fazer uma fala rapidinha de encerramento, de agradecimento. Podemos prosseguir dessa maneira? Ivanilda, se quiser começar fazendo uma fala de encerramento para a gente. Sim. Primeiro, falar do meu privilégio de estar aqui, né, com a Isabelle. Posso imaginar toda a luta. Parabenizo, mas eu acho que a gente precisa muito, que ela falou, né, de a gente avançar nesses espaços políticos, sejam eles todos, né? Então, está nos sindicatos, aí parabenizar vocês por estar fazendo essa discussão, está no sindicato, está nos movimentos sociais, participar do processo eleitoral, não só como candidatos, mas também no apoio, na construção das políticas para as candidaturas, está nas discussões de quem serão essas candidaturas dentro dos partidos, então fazer parte do partido, se filiar aos partidos. A gente tem que escolher qual partido que a gente quer, mas deve se filiar, fazer a discussão. Por que isso é importante? Porque, na verdade, eles não fazem, os homens não nos atacam e não faz com que a gente tenha que lutar muito para ficar nesse espaço, porque eles são mauzinhos, ruinzinhos, não. É porque a sociedade é assim, nós somos uma sociedade, nós vivemos uma sociedade capitalista, machista, racista e LGBTfóbica. E eles se alimentam disso, né? Os poderosos se alimentam disso, os trabalhadores não. Então, quando a mulher sofre um machismo, o racismo, nenhum homem se beneficia com isso, mas os homens opressores, nenhum homem trabalhador, né? Porque também, como a Isabelle fala, né, a gente de gênero, raça e classe. Então, essa discussão colocada, a gente tem que entender isso. E a gente só entende isso quando a gente discute política. Porque colocaram também para a gente, principalmente nós, né, que vem de uma classe menos privilegiada financeiramente, vamos dizer assim, colocaram que a gente não discute política. Isso não é coisa nossa, não se pode discutir política. Eu o tempo todo falo com colegas meus, e já tive muitas discussões em mesa de bar. Dizia assim, aqui não se discute política. Fala, enquanto a gente não discute política aqui tomando uma cerveja, que a gente lutou para conseguir pagar, eles estão lá discutindo política tomando champanhe, paga com o nosso dinheiro. Então, a gente tem que entender isso, tem que discutir política sim, porque é a política que move a nossa vida, é a política que faz com que tudo, né? A gente está sendo aí o meio ambiente está sendo destruído. Isso é política.
A gente parece que não tem nada a ver. Claro que tem tudo a ver. Então, a gente tem que discutir, tem que incentivar essa discussão política nos sindicatos. Não é fácil, porque a gente tem tantas outras coisas para discutir. A gente tem campanha salarial, a gente tem carreira, essas questões a gente não fica... É mais difícil colocar na pauta, mas tem que ser colocada, tem que ser discutida. Ontem, aqui no Encontro de Mulheres, a gente discutiu a questão do serviço doméstico e quanto o capitalismo se beneficia com isso. Nós somos explorados, não recebemos nada para fazer o serviço doméstico, com a responsabilidade que tem que ser nossa, e aí não tem políticas públicas para substituir isso, né? Não tem lavanderias públicas, não tem restaurantes populares com um número que é suficiente para o trabalhador não precisar carregar marmita, né? Discutimos isso sobre o transporte público. Então, tudo isso é política. E aí a gente não percebe que isso tem a ver com política, porque a gente não está acostumado a não discutir. E aí também a questão da educação, né? Quanto mais e prejudica a educação, mais a gente... Porque se a gente não faz essa discussão, nada muda e continua como está. Para terminar aqui e mostrar o meu carinho, meu agradecimento de estar tão feliz nesse espaço com vocês, eu vou ler aqui uma poesia que eu li ontem das mulheres. Eu escrevi com muito carinho por Encontro Ontem de Mulheres e vou ler aqui. Na verdade, eu não chamo de poesia porque eu não sou poetisa, né? Mas é uma forma carinhosa de agradecer esse convite. E é em especial as mulheres negras, que são as mais sofrem, né? Essa dupla opressão. Na verdade, não é dupla opressão, né? A gente sofre por ser negra, por ser mulher e por ser pobre. Então, a gente tem aí a classe também que nos prejudica. Vamos lá. Mulheres negras. A violência que atinge a todas as mulheres sem perdão, para as mulheres negras não tem limite, não. Viver chega a ser quase uma missão. Mas todos os dias, em todos os lugares, essas mulheres negras se levantam, de punho cerrado, mesmo com o coração que sangra, pela morte de um filho ou de quem ama. Conscientes, seguem a lutar, pois o racismo trégua não dá. Se juntam a outras mulheres, brancas, indígenas, sobreviventes, destemidas e resistentes, cada uma com muita certeza, sem hesitar, sempre saberá que sem luta contra o racismo e sem feminismo, barbárie será. Então, acho que é isso. A gente está aí, segue resistindo, segue lutando. Obrigada. Obrigada, Ivanilda. A gente tem uma perguntinha que acho que pode ser respondida de forma rápida. Acho que eu queria pedir que você comentasse sobre isso que está aqui na tela, Ivanilda, sobre essa pergunta da Bárbara El Khalil. Se você puder falar rapidamente sobre mulheres que inspiram ou inspiraram você, e aí pedir que a Isabeli também, na fala de encerramento dela, também já possa mencionar mulheres que trouxeram inspiração para a luta dela. Sim. São muitas. Eu comecei falando da Marielle, né? A gente tem Rio de Janeiro, fiz lutas do lado de Marielle, né? Então vivi essa luta que levou a Marielle ao assassinato justamente pela resistência. Ela, moradora de uma comunidade da Maré em Rio de Janeiro, e me fez me aproximar por conta dessas lutas sociais. Angela Davis, enfim, eu posso falar a Elza Soares, uma cantora que me inspirou muito também pela luta que sempre fez. A gente tem inúmeras mulheres que inspiram, mas eu vou falar uma que me inspira até hoje, com 83 anos, a minha mãe. Uma mulher negra, mãe solo, né, que sobreviveu a um feminicídio, poderia ser estatística, né, um pai agressor, violento, e que sempre resistiu muito, sempre fez muita luta, sempre acreditou que a gente poderia enfrentar, que o papel que nós, mulheres, não estava colocado. Olha, eu estou falando de uma mulher que vem de uma realidade de muito sofrimento, foi criada sem os pais, né? Ainda tinha minha mãe ainda tem o sentido de foi dada para uma família que para cuidar como filha, né? Aquela coisa de explorar, né? E tem esse termo ainda, né? Que se usam até hoje. É quase da família, né? Para não dizer que que está explorando, que está aí cada vez mais fazendo o trabalho escravo que a gente fala hoje da modernidade. E essa mulher me inspira até hoje porque eu consigo
ela avançou muito na discussão política, inclusive na questão do machismo, que nós, mulheres, reproduzimos também isso, né? Então, minha mãe hoje, eu vejo com 83 anos, fazendo uma discussão do que é essa realidade, fazendo a crítica. Foi uma crítica ferrenha ao governo Bolsonaro, foi lá votar, eu não preciso mais votar, mas eu vou para tirar esse homem. Então, eu fico maravilhada. E ela me dá um exemplo de que a gente aprende a cada dia, que a gente não dá para parar de evoluir, de aprender. Então, minha mãe é meu exemplo o tempo todo dessa realidade que a gente tem, que a gente consegue, que avança. Então, não avança só na forma, né, na forma de vida, né, de mais viver com mais tranquilidade, como ela vive hoje, resultado de muita luta e muito trabalho, mas avanço no que acredita, né, no que está propensa a aprender a mudar. Então, minha mãe hoje discute política quando ela dizia que isso não era para a gente, que não tinha que discutir política, né? Que isso não era coisa que a gente sabia discutir. Ela falou, eu não sei discutir política. E aí ela hoje discute política, faz crítica, quando aparece a mídia fazendo colocando aquelas posições já dadas, fechada, né? Ela vai lá e discute e discorda. Eu fico emocionada toda vez. Caramba, como minha mãe evoluiu, e aí é possível todos nós evoluirmos, e por isso que eu acredito que a gente transforma. Eu acredito num mundo melhor quando eu vejo a minha mãe que conseguiu passar por todas as situações e fazer a mudança dessa sociedade, mudar em frente a essa sociedade colocada como padrão, ou ser racista, ser machista, ser homofóbico. E aí eu acredito na nossa evolução, da sociedade. Obrigada, Ivonilda. Emocionante a fala, como o Thiago deixou aqui nos comentários. Agora, Isabeli, se você puder fazer uma fala também de encerramento para a gente, por favor. Sim, sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né? Queria agradecer a você, Augusta, a honra que me dá em participar dessa conversa aqui junto com a Ivanilda, essa voz potente dessa mulher. Com certeza eu estou saindo dessa live aqui muito mais rica do que entrei em conhecimentos, né? É sempre uma troca de aprendizados e isso é muito importante, isso é o que vale. Isso é o que conta, né? Falar das mulheres é falar da base dessa sociedade. A gente não pode esquecer, né? Que as mulheres são a base de sustentação dessa sociedade em que vivemos, né? Quando o homem ascende em sua carreira, quando uma outra mulher ascende em suas carreiras, né? Deslancham em suas carreiras, a gente não pode esquecer que há sempre uma outra mulher por trás, há sempre uma outra mulher na retaguarda, né? Quando um homem ou uma mulher sai para trabalhar, para executar os seus trabalhos, conduzir as suas carreiras, tem sempre uma mulher na retaguarda, né? Seja a mãe, a tia, a madrasta, a sogra, a empregada doméstica, a babá, a faxineira, a cozinheira, né, a lavadeira, há sempre uma outra mulher. E se a gente olhar bem para essas bases, a gente sabe que o maior número de esse contingente da população é composto, em sua ampla maioria, por mulheres pobres e negras. Logo, essas mulheres são as bases dessa sociedade, né? É por isso que já disse a outra, né? Quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela. Elas são as bases dessa sociedade. É preciso desmistificar isso. A sociedade capitalista atual transformou a mulher trabalhadora fora de casa, mas não tirou dos ombros dela, e só dos ombros dela, o cuidado com a casa, com os filhos, com o lar, né, com o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, é um trabalho opressor, a gente sabe disso, né? Então a gente cai nessas mazelas aí da sociedade machista em que a gente vive, onde as mulheres sempre trabalham mais e ganham menos, né? Não posso deixar de citar aqui uma importante iniciativa dada pelo governo Lula, que é a obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam as mesmas funções no âmbito das empresas. É uma importante iniciativa, uma iniciativa histórica, né? A gente tem muito que avançar ainda, muito que corrigir, mas a gente precisa também olhar para pequenos avanços que a gente tem enquanto sociedade, né? Não dá para não pensar que somente esse ano, somente em 2023, nós alcançamos o direito, né? As mulheres, sobretudo as mulheres cis, alcançaram o direito de fazer laqueadura sem a autorização do parceiro,
do companheiro, do marido, né? Somente em 2023, né? Nós temos muito ainda a avançar. Já avançamos bastante até aqui, tanto é que estarmos fazendo essa conversa aqui é a prova disso, mas ainda há muito que se avançar. E se eu vou falar de mulheres que me inspiram, né? Quando eu adentro os movimentos sociais, primeiro nos movimentos organizados LGBTs e de movimento trans e travestis, não dá para não citar aqui Keila Simpson, né, atual presidenta da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Não dá para não citar aqui Marcele Malta, uma senhora já sexagenária, lá do Sul, também que dedicou a sua vida na luta pelas pessoas travestis e transexuais, e tantas outras que não estão mais entre nós, né? Falar dessas mulheres é falar sobre ancestralidade, né? Defender a história, o não apagamento histórico da vida e da luta, da trajetória dessas mulheres, é defender a nossa vida, é defender a nossa história, né? Há sempre uma ótica de apagamento e de invisibilidade de mulheres que lutaram para que nós possamos estar aqui hoje, vivas, falando sobre nossas dores, comentando as nossas dificuldades e dizendo sobre o quanto nós avançamos e o quanto ainda vamos avançar, né? Então, falar dessas mulheres, para mim, é de extrema importância, é defender a ancestralidade. Eu acho que tanto as lutas feministas, as lutas dos movimentos LGBTQIA+, de travestis transexuais, do movimento de pessoas negras, essas lutas são intergeracionais, né? Porque a luta contra a exploração, contra o capitalismo, contra essa exploração exacerbada do trabalho, ela é intergeracional, né? Ela é constante, ela está a todo tempo e ela não para, né? Então, para finalizar aqui, quero agradecer mais uma vez, quero agradecer ao Tiago, que me convidou para estar aqui, quero mandar um abraço para minha amiga e companheira, também psicóloga Amanda Abril, aqui da cidade de Limeira, que fez esse link entre eu e o Tiago, para que ele pudesse me convidar, e agradecer mais uma vez todo o conhecimento que foi adquirido aqui nesse bate-papo. Obrigada, Augusta, Ivanilda, obrigada a todas que estão acompanhando a live até aqui. Obrigada, Isabeli. Seguindo, então, para o encerramento da nossa live, eu queria dizer que, novamente, foi lindo estar aqui com vocês duas, frente a um tema tão difícil que é a violência, mas que permeia o nosso cotidiano. É feliz ver que a gente tem mulheres tão fortes no front, como a Ivanilda e a Isabeli. Eu queria agradecer ao Sintufiscar, o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, que organizou essa live. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que deixou comentários, que se manifestou, que participou de alguma forma, e deixar um recadinho que eu normalmente sempre deixo quando eu participo desse tipo de atividade, que é: se você aprendeu alguma coisa, se você acha que você absorveu alguma mensagem forte que vale a pena ser levada para frente depois disso aqui, leve. Atue como um multiplicador desse tipo de conhecimento, quando você achar oportuno. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada a Isabeli, Vanilda, Tiago, Babi. Deixo aqui o desejo de que todas, todos e todos tenham uma ótima tarde. Obrigada.